Boa tarde, então, pessoal. Novamente falando aqui, a gente está falando da questão do Vargas, né, do filme Getúlio. E aí eu disse para vocês que havia naquele contexto lá do Vargas uma disputa muito grande de forças nacionalistas, né, um projeto de sociedade que queria manter as riquezas nacionais exploradas por empresas nacionais e sob a proteção do Estado, e você tinha forças liberalizantes, né, que queriam abrir a economia para a exploração do grande capital externo. E aí o Carlos Lacerda, que era o governador da Guanabara, antiga Guanabara, ele era um desses defensores ferrenho inimigo do varguismo. Vargas também era um cara muito criticado pelos grandes, pelas grandes corporações, no sentido de que ele tinha uma relação de muita proximidade com a classe trabalhadora, certo? E aí, alguns livros vão colocar um rótulo assim, populista, né? Porque ele tinha aquele discurso de proximidade, todo dia do trabalho, dia 1º de maio, fazia grandes eventos e nessas datas costumava anunciar a proposição de algum direito trabalhista. Nesse ano mesmo de 54, que foi o suicídio de Vargas, ele encaminhou a proposição do aumento de 100% do salário mínimo. Então, se por um lado isso era uma notícia boa para a classe trabalhadora que recebia salário mínimo, para o grande empresariado que iria pagar, isso não era uma notícia muito boa, né? E aí as forças desse capital externo ligados a setores da política nacional como o Lacerda, né, e a UDN, que era um partido antivarguista, fazia uma campanha muito virulenta contra o Vargas. E aí, para piorar, alguns gênios, né, para não dizer o contrário, criaram a estratégia de que precisavam colocar fim ao oponente de Vargas e fizeram um plano mirabolante para matar o Lacerda. Acabou que não deu certo. E aí, por fim, as investigações chegaram ao Gregório Fortunato, né, que era o cara lá da segurança do Vargas e tal. Mas o fato é que várias circunstâncias aí colaboraram para que ele resolvesse a situação da forma dramática, né, o caminho do suicídio. E aí eu coloquei um trechinho da carta testamento que ele escreveu, explicando lá suas razões, né, um texto que procura relacionar a sua vida, fazendo uma certa associação entre a vida dele com um simbolismo religioso, relacionando até com a obra de Cristo, né? Pega lá o meu sangue, né? Eu deixo pelos trabalhadores, naquela um jogo de linguagem ali, como se ele tivesse morrendo para salvar os trabalhadores. Quem leu, não sei se percebeu essa questão aí simbólica e religiosa, né? Deixo a vida para entrar na história, dei a minha vida pelos trabalhadores, agora dou meu sangue, tal, 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 né? Então Vargas é uma figura aí controversa na história do Brasil, né? Por um lado, no seu governo foi um grande avanço na questão da legislação trabalhista, né? Nesse período que grande parte dos direitos trabalhistas foram conquistados, mas, ao mesmo tempo, quem queria fazer oposição sofria repressão. Estou falando aqui basicamente do período do Estado Novo, a ditadura Vargas de 37 a 45. E aí, mas depois ele volta ao poder, né, gente? A partir de 51 ele volta ao poder e é a primeira vez que ele, de fato, é eleito pelo voto popular, né?
Porque lá em 30 ele chega através de um movimento armado, a Revolução de 30, e aí depois de 30 ele vai direto, né? Até chegar lá em 45, sendo que de 37 a 45 fecha o Congresso Nacional e governa de forma ditatorial. Mas aí, com o término do Estado Novo, da ditadura Vargas, vem um período de democracia, um período da experiência democrática de 46 a 64. Então, ele toma essa medida drástica aí do suicídio, mas o fato é que havia acordos ali do grande empresariado, desses setores de direita, udenistas e de forças armadas para retirar o Vargas do poder. Só que isso não aconteceu. A comoção foi tão grande pela morte, pelo suicídio, que essas forças que estavam conspirando para derrubá-lo e estabelecer um outro regime em 54, elas são desbaratadas, elas se desarticulam e não vem golpe militar em 54. Ok? Mas em 1964, aí sim, em 64, quando João Goulart estava governando o país, aí um golpe militar consegue derrubar o presidente e aí estabelecer um regime militar que vai até 1985. E esse documentário, o dia que durou 21 anos, ele foca na participação dos Estados Unidos da América, da Embaixada dos Estados Unidos, em como esses agentes atuaram no sentido de criar um clima de insatisfação. Eles financiaram diferentes entidades, principalmente o IPES e o IBAD, para barrar, para brecar toda e qualquer proposta de reforma social que vinha do governo João Goulart. Então, esse período ali, 1964, é um período muito agitado da história brasileira, uma época em que boa parte dos trabalhadores, dos movimentos sociais, começou a ir para as ruas para manifestar seu desejo de mudanças. E esse desejo de mudanças veio no rótulo reformas de base. Reforma agrária, reforma urbana, reforma fiscal, reforma tributária, um monte de reformas. Só que, no fim das contas, essas reformas eram para aliviar um pouco a desigualdade social que havia no Brasil, as injustiças de uma péssima distribuição agrária, distribuição de terras, concentração de terras, para melhorar a vida da população, dos de baixo, né? Só que essa pressão por mudança, ela caía muito negativa para alguns setores, para o empresariado, para as Forças Armadas. E aí os Estados Unidos viam tudo isso como se fosse um perigo de o Brasil fazer uma revolução social e estabelecer um regime comunista no Brasil. E na propaganda norte-americana é vendida dessa maneira. Estão querendo estabelecer um comunismo. E aí, o que significava isso na propaganda vendida pelos setores ligados aos Estados Unidos? Significava que todas as empresas que operavam no Brasil, muitas empresas estrangeiras, vamos dar um exemplo aqui, a Ford, Volkswagen, Fiat, né? Todas as empresas elas seriam tomadas, seriam nacionalizadas e, de alguma forma, elas passariam para o poder de um tal governo comunista que queria estabelecer o comunismo no país.
Então tinha uma propaganda que era muito mais marketing do que realidade, ok? Tanto é que o golpe militar de 64 foi dado, não teve reação. Não teve reação porque não havia grupos armados de esquerda preparados para fazer revolução nenhuma. Os grupos que iam para a rua, que manifestavam, que falavam, que gritavam, era mais a base da retórica, como, por exemplo, reforma agrária, na lei ou na marra, cartazes, né? Então, em vários pontos do Brasil, explodiram manifestações, o movimento de trabalhadores rurais pedindo reforma agrária, trabalhadores urbanos, né? Então, as faixas exigiam reforma agrária, na lei ou na marra, vamos reformar a Constituição, ou seja, uma época de intensa participação popular que era vista de forma extremamente negativa, como eu disse, por esses setores do grande capital, políticos dos partidos de direita, pelos Estados Unidos da América, e a propaganda dos grupos de poder era, olha, isso pode acontecer aqui, o que aconteceu em Cuba, na Revolução Cubana de 1959. Lá em Cuba, gente, Cuba sempre foi visto como o quintal dos estadunidenses ricos, da elite rica que ia passar as férias em Cuba e lá aproveitavam das maravilhas da ilha, né? Empresas exploravam o território, tinham cabarés, era uma farra só. Então havia lá um ditador, Fulgêncio Batista, que governava como um capacho dos Estados Unidos. O que aconteceu foi que a Revolução Cubana, aí com Fidel Castro, Che Guevara, eles fizeram um movimento vitorioso e conseguiram derrubar o Fulgêncio Batista e se apropriaram dessas empresas que exploravam o território, nacionalizaram essas empresas, fizeram uma reforma agrária muito forte, né? E acabaram com a influência e a força e o poder dos Estados Unidos naquele território. Como reação, os Estados Unidos colocaram um embargo econômico proibindo a entrada de produtos, de bens, de serviços de empresas norte-americanas. E aí um dos resultados disso foi que Cuba não conseguiu encontrar um caminho de desenvolvimento econômico do tipo que se vê nos estados modernos, né, com empresas modernas, com fábricas de automóveis e tal, e toda essa infraestrutura como se estivesse parado no tempo. Durante algum tempo, enquanto existiu a União Soviética, né, a União Soviética apoiou muito Cuba, enviando dinheiro, assistência técnica, né, automóveis, essas. Então você vê as imagens de Cuba, você vai ver carros dos anos 60 e tal. É como se tivesse, nesse aspecto, parado no tempo, né? Mas assim, os Estados Unidos faziam aquela propaganda no Brasil. Olha, vai ter uma revolução e vão fechar também as igrejas e vão proibir que se tenha religião, né? Um pouco do que o documentário explicou, tá? Agora, gente, isso que eu estou passando para vocês, esse tema, até hoje, ele é alvo de debates, né? Esse passado, ele é alvo de disputa. Essa memória sobre o passado, ela, nos dias atuais, ela é muito disputada, porque tem grupos que estão no poder que querem fazer pensar que houve uma revolução em 64 e no encontro passado a gente discutiu a diferença de revolução para golpe, né? Então até hoje você tem outras leituras. Então se vocês pegarem aí, por exemplo, tem um material aí, tem um documentário. Antes disso, abrindo parênteses, tá? Abrindo parênteses.
com relação à produção do conhecimento, a fala de autoridade, né? Se a gente está falando de uma determinada doença, você chama a fala de um especialista naquela doença, um médico, né? Ah, você está falando de um problema de coração, você chama o cardiologista que estudou sobre aquilo. Você está falando aí da construção de uma ponte. Então, vamos chamar o cara que estudou, vamos estudar lá, vamos chamar lá os engenheiros civis, tá? Ah, estão falando da construção de uma casa, vamos chamar um arquiteto. Mas quando se fala em história, geralmente as pessoas querem ignorar que há métodos, técnicas, formas de se obter o conhecimento em história. E uma dessas formas é a pesquisa histórica, pesquisa documental, pesquisa em arquivos, leitura de documentos de muitos tipos, publicações de jornais, cartas, documentos de embaixada, documentos da polícia, documentos das Forças Armadas. E quando você pega e analisa, coloca tudo isso num contexto, relaciona uma coisa com a outra, isso te dá condições de fazer uma interpretação sobre o passado. É lógico que essa interpretação sobre o passado, ela sempre vai ter relação com o presente e com as opções políticas de quem está produzindo o conhecimento, certo? Mas o que a gente tem visto por aí é a negligência desses princípios da produção do conhecimento por quem é especialista em conhecimento. Então você vai ter, no tempo presente, uma disputa muito grande em relação a esse passado de 64 e do regime militar brasileiro, tá? Isso vocês já devem saber, né? Se não sabem, fiquem atentos a isso. Fiquem atentos a isso, porque pode ser que no Enem você tenha, assim, uma interpretação, ou tenha questões, ou em outras provas que vocês vão fazer, que venham com uma tendência a analisar esse passado de uma maneira que atenda aos interesses políticos do grupo que está no poder no tempo presente. Percebem essa diferença? Então, o passado não muda, não pode mudar. O passado já foi, passou. Mas a nossa maneira de voltar ao passado, de construir conhecimento sobre ele e de interpretá-lo, ele muda. E às vezes muda para pior em função da ideologia política de quem tem o controle das formas de produção desse conhecimento. Então, pode ser que venham questões sobre esse passado em provas que vocês vão fazer, e aí vocês vão perceber as intenções políticas. E aí vão tentar interpretar de uma forma elogiosa, no seguinte sentido: os militares salvaram o Brasil do comunismo. Os militares salvaram o Brasil de ser uma Cuba, sabe? Então, isso não existiu, sabe? Não existiu. Os militares deram um golpe apoiado em movimentos da sociedade civil. Por que é um golpe? Porque eles já estavam no poder, eles já eram parte da estrutura do poder, intervieram num processo e afastaram o presidente. E ainda com vários problemas, desrespeitando a democracia, estabeleceram um regime, acabaram com eleições diretas para presidente da República durante 21 anos. E quando saíram, a coisa estava gravíssima. Inflação explodindo,
índices de desigualdade jamais vistos na história. Mas isso não significa, por exemplo, que várias coisas avançaram, entende? Como por exemplo, o desenvolvimento de setores industriais, setores de petróleo, setor petroquímico, por exemplo, a construção de várias universidades importantes, várias obras que foram importantes, como, por exemplo, a ponte Rio-Niterói, né? Mas é importante vocês perceberem isso. O passado que diz respeito à era Vargas, ele já está mais tranquilo, está mais sedimentado. Já não há disputas tão apaixonadas. Mas o passado que diz respeito a 1964 e ao regime militar que se sucedeu, ele ainda é alvo de polêmica e de disputas acirradas no tempo presente, porque um bocado de gente aí, por exemplo, que está no poder hoje, faz parte de um grupo protagonista do movimento que se vende como salvadores. Entende? Então, aí, quando você pega alguns documentários aí, vou dar um exemplo para vocês, que é de uma empresa chamada Brasil Paralelo. Bota um monte de cara para falar que não tem formação em história, não tem formação acadêmica e vive numa espécie de realidade paralela. E aí os caras querem falar sobre 64, que eles não são especialistas nisso. Entende? E é isso que é muito estranho no nosso tempo. É as pessoas acharem que podem virar sociólogos, filósofos, sem terem estudado, sem terem se formado. Esse é um ponto que tem bastante nos materiais desse pessoal. E o outro ponto é a tentativa de construir uma versão do passado que, aos olhos da maioria dos historiadores, é uma versão falsificada da história. Então, história você tem que fazer com base em documentos, análise crítica, criticar as fontes, comparar várias fontes entre si, comparar aquilo que já foi produzido em termos de historiografia para chegar a uma interpretação da verdade. Mas o que a gente tem visto por aí, e aí eu vou dar o exemplo para vocês, tá? É Entre Armas e Livros, que é o documentário que eu estou falando para vocês. Eu nem coloquei, tá? Mas se alguém quiser ver, veja, mas veja com essa percepção de uma disputa em relação ao passado, mas que na sua maioria não é feita por especialistas desse assunto, tá? Então, gente, beleza, é isso, tá? Que eu queria falar com vocês. Estou encerrando aqui a minha gravação.